Olá, boa noite. Nova audiência pública afirma que pelo menos 6 minas da Braskem entraram em colapso e são as responsáveis pelo afundamento de bairros de Maceió. E você vai ver também no JE. Ministério da Saúde lança programa Conect em Alagoas. Tem a série Laços da Vida sobre o preconceito dos homens em relação ao exame para detectar o câncer de próstata. E as notícias do futebol. O Galo venceu o Atlético Goianiense, mas o CSA foi derrotado pelo Vasco. Agora no Jornal do Estado. Lembra da briga de estudantes em uma escola de Satuba que foi parar na delegacia? Hoje foi realizada uma reunião na unidade de ensino para esclarecer o motivo das agressões. A reunião foi realizada a portas fechadas. Segundo a tenente, estiveram presentes, além dos pais dos jovens envolvidos na agressão e militares do Batalhão de Policiamento Escolar, agentes da delegacia do município e o Conselho Tutelar. A mãe do adolescente agredido falou após a reunião. No caso, a gente já resolveu tudo entre família, né? É uma coisa que a gente não pode dizer o que foi dito. Foi o mais que a gente pediu para poder não repercutir mais nada sobre isso. Aí a gente pede compreensão da sociedade, que tire essa fúria do coração, é o que a gente pede. Estamos todos em paz nesse momento. Graças a Deus, está tudo resolvido entre a gente. Os responsáveis pelos alunos agressores não quiseram gravar a entrevista. Devido à gravidade do fato, a reunião teve como objetivo determinar o que será feito com os estudantes que agrediram o companheiro de turma, já que teria partido de um desentendimento de dentro da sala de aula que se estendeu até poucos metros da escola estadual Professor Manuel Gentil do Vale Bentes, em Satuba. O que ficou decidido foi que, como os alunos eles já passaram de 75% de presença e de nota, eles vão terminar, fazer as provas finais para que ele não perca o período escolar, né, o ano letivo, e ano que vem o agressor ele não será permitido mais se matricular nessa escola. O caso veio à tona na semana passada após um desentendimento. O agressor e o aluno que gravou toda a cena e que ri durante a ação aguardaram a vítima atrás de uma igreja, a poucos metros da escola. O vídeo amplamente divulgado viralizou nas redes sociais junto com uma série de ameaças aos alunos. As imagens são revoltantes. A gravação mostra um jovem apanhando de um colega da mesma sala. Bom, por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que lamenta e repudia qualquer ato de violência. E a polícia prendeu um assaltante de mototaxistas que agia principalmente na região do centro de Maceió. David Gabriel Alves Lins, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar no bairro do Trapiche. Nestas imagens de câmera de vigilância, David está de camisa verde e aborda um mototaxista. Ele está armado e anuncia o assalto. A vítima entrega a moto. Mesmo assim, David atira contra o mototaxista, que corre. Segundo a polícia, mototáxis eram os alvos do suspeito. Esse rapaz ele já vem executando esses assaltos há aproximadamente 2 meses. Ele pegava os mototáxis e pedia para ir ou para o Joaquim Leão ou para o Trapiche, e lá ele fazia o assalto. David foi preso enquanto chegava em casa após ter assaltado este mototaxista na manhã desta segunda. Eu vinha do Tabuleiro, sentido Feitosa, e quando eu cheguei na praça lá do Conjunto Magalhães, ele deu com a mão e perguntou quanto era a corrida para o Joaquim Leão. Eu disse R$15. Aí ele ficou assim e tal, aí disse R$15. Eu disse, R$15, porque é longe. Aí ele disse, não, vamos. Aí veio comigo, quando chegou aqui na principal do Joaquim Leão, ele pegou uma rua aí, que eu não conheço o nome da rua aqui, entrou na segunda rua, em outra segunda rua lá, aí quando desceu da moto, aí estava com uma mochila preta nas costas,
Aí disse, foi R$15, né? Eu disse, foi. Aí ele se afastou um pouco. Aí quando puxou da bolsa foi um revólver, aí botou em cima de mim. A vítima procurou a polícia após o assalto. A partir das informações repassadas, o setor de inteligência do 1º Batalhão conseguiu localizar e prender David. A partir dessas informações colhidas pela vítima, fomos até a região que ele fica e lá acabamos efetuando em flagrante a prisão dele. Ele inclusive estava acabando de chegar na localidade, né? O resultado de uma nova audiência pública que discutiu o problema dos bairros do Pinheiro e Mutange, em Brasília, foi o mesmo. Pelo menos 6 minas da Braskem entraram em colapso e são as responsáveis pelos afundamentos nas regiões. Os moradores prejudicados cobram providências. A novela que envolve o Pinheiro, Mutange e Bebedouro tem mais um capítulo. Na última quinta-feira, uma audiência na Câmara dos Deputados em Brasília rediscutiu o assunto. A declaração mais importante da reunião foi a do geólogo Thales Sampaio. De acordo com a CPRM, o espaço sem preenchimento que está embaixo destes bairros equivale a 3 estádios do Maracanã cheios de salgema, extraído ao longo destes quase 50 anos de exploração. A reunião contou com a presença de representantes das associações e do vereador Francisco Salles, um dos militantes desta causa. Ficou bem claro que a Braskem é a responsável diante de tudo que vem ocorrendo. A apresentação do senhor Thales da CPRM foi fantástica, foi brilhante, foi muito claro. Só não reconhece realmente a culpabilidade da Braskem porque não está muito claro. As minas têm muitos problemas. Eu tive a oportunidade também de ir à Agência Nacional de Mineração e o senhor José Antônio, que é o superintendente, deixou muito claro que das 14 cavernas já estudadas, 6 cavernas se encontraram. Então, eu acredito que precisamos agora sair das conversas e ir agora para as soluções, porque ninguém aguenta mais nada disso. Então, foi importante o papel da comissão externa. É muito importante, até porque em Brasília é onde está a CPRM, é onde está a Agência Nacional de Mineração, é onde está a Defesa Civil Nacional. Então, precisamos agora agir. Precisamos retirar aqueles moradores do bairro do Mutange, urgentemente. Nós temos alguns pontos específicos de desacordo em função da análise das instituições e das empresas que têm trabalhado conosco, que nos levam à necessidade de um diálogo mais aprofundado com a CPRM, diálogo esse que temos buscado nos últimos meses de forma bastante intensa, que fico feliz que finalmente temos uma reunião técnica agendada para o dia 19 de novembro, onde vamos finalmente poder dialogar com a CPRM para poder mostrar e explicitar em mais detalhes a nossa visão sobre o tema, para que tenhamos um diálogo na busca do entendimento para que se construa soluções. Se o Dr. Thales me permitir, eu tenho uma pequena discordância com ele, porque nós não estamos preocupados em quem está certo. Nós estamos preocupados no que está certo. Não importa de onde vem esse conhecimento. Por isso que esse diálogo entre as equipes técnicas da CPRM e as que estão nos apoiando é muito importante para que possamos agregar todo esse conhecimento técnico. No Mutange, a cena ainda é a mesma. Casas marcadas e nenhuma providência. Segundo o vice-presidente da Associação dos Moradores, o governo federal precisa agir e resolver o problema junto ao poder público local. Hoje a gente peça que o governo federal ajude a gente. Não é só dizer é prefeitura, que só a prefeitura não vai fazer nada, sabendo que tem um culpado que são a Braskem. Ele disse ainda que a prefeitura informou a existência de 740 novos apartamentos
apartamentos no Rio Novo e no Benedito Bentes, destinados a este público. Mas há um impasse para a entrega dos imóveis, a cobrança de uma mensalidade. Os moradores estão desesperados. Não alugando nem de 200 quando nós conseguimos. Se eu tenho minha casa, por que eu vou pagar uma casa que eles estão dando lá no Rio Novo ou Benedito Bentes? E a prefeitura quer colocar essas casas gratuitas. Se é para demolir as casas do pessoal e a gente ir para lá, nós vamos, agora gratuito. Mas aí, cadê a Justiça de Alagoas? Cadê o Ministério Público Estadual? Cadê o Ministério Público Federal? Porque também não é só chegar a meter o cacete na prefeitura, o prefeito, o secretário, não, porque nós sabemos quem é o culpado. O culpado se chama Braskem. Temos 2 marcos temporais importantes. Primeiro, a nossa expectativa é concluir o último sonar até o fim do mês que vem, fim de dezembro. E o conjunto de análises adicionais que temos feito nos permitiríamos ter uma expectativa de, ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, termos informações para que possamos começar de forma concreta a discutir soluções. Então, a nossa expectativa é que, ao longo do primeiro trimestre de 2020, ou seja, daqui a 4, 5 meses, a gente tenha a condição de fazer essa discussão com as autoridades técnicas e da sociedade das soluções. Alagoas será pioneira em mais um projeto do governo federal. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou hoje aqui em Maceió o lançamento do programa Conect, que dará acesso à população aos dados de atendimentos do SUS via internet. O programa Conect SUS foi lançado no Palácio do Governo de Alagoas, em Maceió. A proposta é integrar todas as informações de saúde dos usuários do SUS em uma única plataforma de dados. Alagoas é o estado piloto para o início do programa, que será ampliado para todo o Brasil. O cidadão passa a ter ele próprio controle e ele pode optar se ele quer deixá-las na nuvem como transparência ou se ele quer para uso próprio. As vacinas, por exemplo, que é sempre uma novela quando a pessoa fala, cadê a carteirinha de vacinação? Será que eu tomei a segunda dose? Não tomei a segunda dose? Você vai ter num aplicativo móvel do seu celular e você vai poder ter o acesso 24 horas online da vida das crianças, da criança da sua família. A tendência no futuro breve é que a gente comece a colocar o agendamento de consultas também por via internet. A Secretaria Estadual vai ajudar compondo o escopo de esforço de assessoria técnica para nós vermos num estado que tem dificuldades, tem municípios frágeis, tem uma zona da mata muito forte, muito bem estruturada, então é quase como se Alagoas fosse um retrato 3x4 do que a gente vai encontrar no Brasil no ano que vem. O governo federal deve investir mais de 21 milhões de reais para a informatização de 76% das unidades básicas de saúde em Alagoas. O estado foi escolhido pelo Ministério da Saúde para a implantação do Conect SUS por ter uma das melhores coberturas de internet do país. Do valor total, 2 milhões serão investidos ainda em 2019 e quase 19 milhões em 2020. Depois que o Conect SUS for implementado, o cidadão pode conferir as informações por meio do computador, tablet ou celular, usando apenas o CPF. O CPF é uma coisa que toda pessoa tem e zela muito por esse documento. Então isso facilita, isso melhora a vida do cidadão. Quando ele chega numa unidade, tinha unidades que exigiam ou você tem o cartão ou não é atendido. Então o CPF passa a ser um documento universal. Eu acho que vem muita coisa boa logo no começo. O ministro da Saúde assinou portarias que autorizam o repasse de verbas para 23 municípios alagoanos. No valor de 26 milhões de reais, os recursos serão destinados à atenção primária, saúde mental, custeio e serviços de média e alta complexidade. Seja pioneiro, seja piloto em Alagoas, organize melhor o nosso sistema para continuarmos reduzindo mortalidade infantil, reduzindo mortalidade materna e fazendo o atendimento primário à população em todas as cidades de maneira cada vez mais satisfatória, com o apoio do Ministério da Saúde, e também possamos avançar com a concretização do restante da rede, que é o que o Estado vem fazendo, abrindo novas unidades de pronto atendimento. A seguir, a série Laços da Vida. Muitos homens evitam o exame de próstata por preconceito. É já já.
Hoje é dia de acompanharmos mais uma reportagem da série Laços da Vida em referência ao Novembro Azul, mês de combate e prevenção ao câncer de próstata. Nós vamos ver que os médicos recomendam ir ao urologista a partir dos 50 anos, mas muitos homens evitam o exame, principalmente por causa do preconceito. Laços da Vida. Oferecimento Hospital Clion. Há mais de 2 décadas, fazendo medicina humanizada contra o câncer. SESI, nas cores da prevenção. Nas ruas, não é difícil encontrar homens que ainda hoje, na idade de realizar o exame de próstata, adiam a ida ao médico. As justificativas são as mais diversas. Seu Edson, de 57 anos, e seu Ademir, de 54, nunca foram a um urologista. Relaxamento, coisa de minha mesmo, né? Eu, na realidade, até conheço um pouquinho a respeito do assunto. Era para ter procurado, não procurei, mas sou muito cobrado em casa. Aquele exame que os homens não gostam de fazer, que o médico pega, tem que colocar o dedo para sentir a próstata, é um exame super rápido. Esse o senhor já fez? Já não, já está passando, já passou. Não realizar um check-up regularmente é um perigo. O exame não mata, ao contrário do câncer de próstata, que pode se desenvolver junto com o preconceito. Ainda hoje, não se tem uma estatística de quantos homens ainda não realizam o exame do toque retal para detectar e prevenir o avanço da doença. A maioria dos homens preferem fazer o PSA, exame de sangue, como única forma para o diagnóstico precoce do tumor. Eu não tenho suspeita nenhuma, porque o neurologista disse que eu estava legal, normal. Vai todos os anos? Positivo. Eu tenho isso no meu cotidiano e na minha agenda já marcada, porque todo ano tem que fazer. Segundo os especialistas, não há associação entre o exame do toque retal e a disfunção erétil, a chamada impotência. Eles alertam que a prevenção do câncer de próstata deve ser feita a partir dos 50 anos. O mais importante é o diagnóstico precoce, né? Quanto menor for o volume da doença ao diagnóstico, mais efetivo será o tratamento. O exame correto associado ao diagnóstico diminui drasticamente a evolução da doença e, consequentemente, o número de homens que morrem em decorrência dela. O risco de desenvolvimento de câncer de próstata é muito alto em pacientes que são da raça negra e são obesos mórbidos. Portanto, após os 50 anos, é mandatório que se faça. Dos 45 aos 50 anos, o toque retal ele pode ser feito a depender das características de raça e perfil relacionado com as comorbidades. Laços da Vida. Oferecimento Hospital Clion. Há mais de 2 décadas, fazendo medicina humanizada contra o câncer. SESI, nas cores da prevenção. A série Laços da Vida sobre o câncer de próstata é exibida toda segunda e quarta-feira aqui no JE. A torcida do Galo tá que é só alegria com a vitória por 2-1 em cima do Atlético Goianiense, ao contrário dos torcedores azulinos, já que o CSA perdeu de 3-0 para o Vasco. E aí, Rafa, acabou a invencibilidade do azulão? Boa noite, Italine. Boa noite, pessoal de casa que está acompanhando o Jornal do Estado. Pois é, Italine, depois de 7 jogos de invencibilidade, o CSA perdeu para o Vasco por 3-0. Quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa noite, Emerson. O que aconteceu com o CSA, que vinha conquistando bons resultados dentro de casa, mas acabou perdendo e por uma goleada, né? O que não aconteceu, né? Boa noite, Rafa, Italine, os amigos de casa. Foi uma noite desastrosa que o CSA teve ontem contra o Vasco da Gama, muito principalmente
principalmente por uma estratégia equivocada do seu treinador na escalação do time e nas modificações, acabou piorando ainda a performance do CSA de forma individual e também de coletiva dentro do campo. O CSA claramente, Rafa, abriu mão de ter velocidade pelas laterais do campo, quando o Agel optou em fazer uma dobra ali pelo lado esquerdo com o Carlinhos e com o Euler. No comando do ataque, o Euler não tinha força. Na metade do primeiro tempo já estava esgotado fisicamente. E no aspecto defensivo, o Carlinhos, que estava fora 2-3 rodadas, entregue ao departamento médico, também comprometeu na marcação. O primeiro gol do Vasco da Gama surgiu justamente daquele setor, então não surtiu efeito. E nas modificações, o Agel colocou Safira para jogar depois de 2 meses, voltou a colocar o Alexandre, mantendo o Ricardo Bueno no time, fazendo aí um problema de posicionamento dos 2 atacantes. O CSA terminou o jogo com 3 centroavantes. Emerson, se o torcedor do CSA está chateado, de cabeça inchada, o do CRB não, até porque o Galo venceu por 2-1 o Atlético Goianiense, que era concorrente direto ali na classificação para subir divisão, né? Você lembra que a gente disse aqui no programa na sexta-feira que o CRB tem que tratar o campeonato jogo a jogo. Começou a rodada tendo 5 partidas a disputar, tendo que vencer as 5, né? E jogou essa primeira, venceu, tem 4 jogos para ganhar 4. É difícil? É, mas o CRB está vivo aí na possibilidade do acesso ainda. Emerson, e como é que fica a situação do Léo Ceará, que é jogador do Vitória, mas vai pro jogo, vai enfrentar a equipe baiana? Virou uma prática normal de ter esse acordo de gaveta, né? Quando você empresta o jogador para o seu concorrente, na disputa você não utiliza. Tem uma multa, o CRB já declarou que vai pagar a multa, o jogador seguiu para Fortaleza, aliás para Salvador, e ele vai pro jogo amanhã. Show de bola, valeu Emerson. Então é isso, Italine, essas foram as informações do esporte. Boa noite. Valeu, meninos. O Jornal do Estado fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens exibidas hoje e também ter acesso a outras informações, vai lá no OP9, que é o nosso portal, como você já sabe. Eu te desejo uma excelente noite de segunda-feira, um início de semana tranquilo, na paz, e te espero amanhã no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchauzinho, até amanhã.